Você já ouviu falar sobre a natureza transbordante de Deus? Quando ele criou as estrelas, ele criou infinitas estrelas. Na natureza, infinitas espécies de vida. E parte dessa natureza ele colocou, ele deu ao ser humano o direito de ser transbordante. Quando você lê a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, você percebe que ele promete uma paz transbordante, um amor transbordante, para que aquilo não ficasse só para uma pessoa, uma determinada pessoa, mas que tudo aquilo que uma pessoa possuísse seria de uma forma tão grande que viesse a transbordar e alcançar outras pessoas. Então, se Deus ele te dá paz, essa paz seria transbordante. Onde você chegar, onde você estiver, aquela paz vai contaminar vai alcançar todo aquele ambiente. Então nada é limitado. Tudo que Deus te dá é transbordante. Quando ele fala de abençoar no mundo material, ele fala de abrir janelas e derramar bênçãos sem medidas. Então ele deu ao ser humano esse direito de ser transbordante, de transbordar. Porque quando você não tem você passa a transbordar, você não alcança outras pessoas. Então, se ele te dá alegria, essa alegria, ela não tem que ficar só no seu coração, mas ela tem que ser tão grande, tão poderosa, que você não suporta segurar ela, e ela começa a transbordar e alcançar vida de outras pessoas. Se ele te dá uma mensagem, aquela mensagem é tão poderosa que não tem como você reter ela para você. Você tem que transbordar, você tem que transferir aquilo para a vida de outras pessoas. Então sim, Deus ele te deu o direito de ser transbordante. Mas quando a gente percebe a forma como o mundo ele é estruturado, o ambiente de muitas pessoas, é o inverso disso, é o contrário de tudo isso. Muitas pessoas ela é criada ou ela é treinada no inverso de tudo isso. Ela é treinada a ser limitada, tanto na mente quanto naquilo que ela tem. O Senhor Jesus ele trouxe uma mentalidade de compartilhamento, você compartilhar aquilo que você tem, você compartilhar as suas posses. Por quê? Essa é a natureza que Deus quer que você alcance, uma natureza de transbordar, de não reter só para você aquilo, mas que você tenha essa consciência de transbordar para a vida de outras pessoas. É algo que nós herdamos do nosso Criador. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu estou transbordando algo para você por meio desse vídeo. Então, quando você tem essa consciência de transbordar aquilo que Deus te dá, seja uma mensagem, seja algo sentimental, uma alegria que você tem, uma paz. Quando ele fala de paz, ele fala de uma paz que excede até um entendimento do homem, o entendimento humano. A paz dele ia exceder o entendimento humano. Ou seja, é uma coisa que transborda independente da situação. Quando você lê ali a história de Davi, ele fala que o cálice dele transborda, ou seja, a alegria dele. Ele estava na mesa diante dos inimigos, mas no interior dele, no íntimo dele, existia alegria. Mesmo numa situação de estar presente ali diante dos inimigos, de várias histórias de conflito, tinha algo dentro dele que transbordava, que era a alegria e a paz que o Deus dele dava. Então, quando você entende isso, você consegue entender que a sua natureza, que você tem uma natureza de transbordar, de transferir aquilo que é dado por Deus em sua vida para outras pessoas, você entende que você não pode ser uma pessoa com uma mentalidade de limitações, com uma mentalidade, uns pensamentos
negativo, você começa a trabalhar esse entendimento, você começa a aceitar a natureza que Deus te deu e começa a transbordar para a vida de outras pessoas. Por quê? Porque você entra dentro de uma visão diferente da visão que o mundo te propõe. O mundo ele propõe uma visão egoísta, o mundo te propõe uma aceitação, uma limitação, que você é um ser limitado. Mas quando você abre o seu coração, a sua mente, para aquilo que Deus te dá, você percebe que não. Você percebe que você pode todas as coisas. Tudo que Deus ensina, o Senhor Jesus ele ensina, fala de transbordar. Ele fala, tudo é possível ao que crê. Me pede o que quiseres. Então é algo assim grandioso, não é? Se você treinar a sua cabeça, o seu coração, a sua alma para aceitar isso, você percebe que a pessoa, quando ela está diante da visão do Criador dela, do nosso Criador, ela vai no sentido contrário que esse mundo tenta impor na vida dela. O apóstolo Paulo, ele até fala, eu quero estar com Cristo, que é infinitamente melhor, mas eu sei também que enquanto eu estiver aqui, a minha presença vai contribuir para a evolução de vocês. Olha a visão dele. Ele tinha visão que a mensagem que ele carregava, inclusive isso é tema de um próximo vídeo, mas ele entendia que a mensagem que ele carregava era tão poderosa que ele não poderia reter aquilo para ele. E enquanto ele estivesse perto daquelas pessoas, ele ia contribuir para o fortalecimento, para o desenvolvimento da fé daquelas pessoas, da visão, da mudança de visão de mundo que aquelas pessoas tinham. Então a presença dele na vida delas era transbordante, era importante para aquelas pessoas ele permanecer ali. Então ele falou, enquanto isso for bom, enquanto for necessário, eu quero estar com vocês, eu quero contribuir com vocês. Porque ele sabia que a partir do momento que se ele contribuísse cada vez mais transbordar na vida daquelas pessoas, quando ele fosse retirado, quando ele fosse estar com Cristo, aquelas pessoas iam levar aquela mensagem poderosa, aquela mensagem não ia ser retida com ele, aquilo que Deus tinha dado para ele não ia ficar com ele, não ia ser levado com ele, não, aquelas pessoas iam transbordar na vida de outras pessoas, elas iam levar aquela mensagem de renovação mental, de uma visão espiritual diferente que elas tinham anteriormente. Então, quando ele se sentisse confiante, ele sentisse que aquelas pessoas estavam preparadas para levar adiante aquela mensagem, ele partiria em paz. Mas ele tinha uma visão que quanto mais tempo ele passasse junto com aquelas pessoas ali, ele ia contribuir para o fortalecimento e ia preparar elas cada vez mais para transbordar na vida de outras pessoas. Então, essa deve ser a sua visão, a minha visão, de que a nossa presença, a paz, aquilo que Deus nos dá, é muito importante não só para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, mas também para contribuir para o desenvolvimento das outras pessoas, transbordar para a vida de outras pessoas, ter essa mentalidade. Então você tem que ter isso em mente, você tem que transbordar tudo aquilo que Deus te dá, aquilo que o seu Criador concede a você, você tem que transbordar para a vida de outras pessoas, seja conhecimento, seja alegria, paz, seja o seu estilo de vida, seja bens, você ajudar pessoas que estão em momentos de dificuldades. Foi essa a mensagem que Jesus Cristo ele trouxe. Você ajudar as pessoas na caminhada da vida, você ajudar elas a se levantarem. Então, quando você tem essa mentalidade, você passa a transbordar aquilo que foi te dado para a vida de outras pessoas.